Olá! Na aula passada, nós entendemos o que é energia barra informação. Vimos que a energia se manifesta em diferentes densidades, em diferentes frequências. Vimos também que neste curso nós adotamos um modelo de 7 corpos, sendo um deles o corpo físico. Por motivos didáticos, nós organizamos esses 7 corpos do mais denso para o mais sutil. Mas, como também já vimos na aula passada, eles não estão separados, eles estão interconectados, tá? E eles são corpo físico, corpo etérico, corpo emocional, corpo mental, corpo causal, corpo búdico e corpo átmico. E é nessa ordem, do mais denso para o mais sutil, que nós vamos ver cada um deles. O corpo físico já é nosso velho conhecido, e nós falaremos dele depois, em outro módulo, certo? Vejamos o corpo etérico. Deixa eu passar o slide. Bem, o corpo etérico é um duplo do corpo físico. Na realidade, o corpo físico, que é uma cópia do corpo etérico. O corpo etérico é um intermediário entre o espírito e a matéria, porque ele está em um ponto intermediário entre a energia densa e a energia sutil. A energia do corpo sutil é de baixa frequência. É nele que estão os chakras ligados ao corpo físico também. E outros corpos também têm chakras, mas são os chakras que ficam no corpo etérico os que alimentam o nosso corpo físico. É no corpo etérico também que fica aquela energia nociva que está prestes a se instalar no corpo físico como doença. Em uma leitura de aura, se identificamos equilíbrios no corpo etérico e tratamos, podemos evitar que isso se transforme em uma doença. Outro corpo muito importante na anatomia sutil é o corpo emocional ou astral, que é mais sutil do que o corpo etérico. E é o corpo através do qual nós vivenciamos as emoções e os desejos. As emanações do corpo emocional para a aura são as que mais geram confusão, se a pessoa não se preparar bem para fazer a leitura. E por quê? É porque nós experimentamos muitas emoções ao longo de um único dia. E essas emoções se expressam na aura, principalmente como mudança de cores. Então, quando nós fazemos uma leitura de aura, normalmente queremos identificar questões mais profundas a respeito da pessoa, da personalidade dela, dos desafios, dos talentos, entre outras coisas. Se não fizermos a pergunta de forma correta, ou se simplesmente visualizamos as cores da aura, podemos cometer erros graves. Mas não se preocupe, porque nós vamos ver isso bem direitinho. Vamos para o próximo corpo sutil, que é o mental. Quanto ao corpo mental, ele é mais sutil do que os anteriores, mais sutil do que o etérico e mais sutil do que o corpo emocional. E como o próprio nome sugere, ele está associado com a parte mental. Neste corpo estão alojadas questões como crenças limitantes, pensamentos errôneos, que podem nos influenciar negativamente. Isso também vai se manifestar na aura, tanto na expressão das cores como na camada mental da aura e também no formato da aura em si. O corpo causal, chamado por alguns de corpo espiritual, é mais sutil do que os anteriores. Então, o corpo causal é mais sutil do que o corpo físico, é mais sutil do que o corpo etérico, é mais sutil do que o corpo emocional, é mais sutil do que o corpo mental. E ele tem outra característica, ele não guarda padrões negativos ou disfuncionais. Ele também não guarda julgamento de certo, de errado, de bem, de mal. O que ele guarda é a herança das nossas diferentes encarnações. Ele guarda nosso acervo de experiências, mas sem julgar, tá? Sem ficar criticando, julgando. Ele guarda o que se conhece como registros acásicos.
É ele que emana para a aura aqueles talentos, aquelas habilidades inconscientes. Aqueles que nós trazemos de experiências passadas, mas que não conseguimos acessar, por quê? Porque eles ficam bloqueados. Eles não conseguem se deslocar para o plano consciente. Por quê? Porque existem bloqueios no corpo mental e no emocional. Então, o corpo causal, diferentemente dos anteriores, não se desequilibra. Portanto, não é preciso analisá-lo e nem tratá-lo. Já o corpo búdico e o corpo átmico estão em uma frequência muito alta, né, do que a frequência dos corpos anteriores. Se nós compararmos com os outros, nós sabemos muito pouco a respeito deles, porque é difícil para a gente acessar essas informações que estão em uma dimensão muito mais sutil e elevada do que a nossa. O corpo búdico e o corpo átmico, eles estão relacionados com a fonte, com o amor universal e a vontade divina. E essas questões são ainda incompreensíveis para a nossa consciência. Ainda nos falta expandir muito, muito, muito a nossa consciência até poder acessar esses corpos. Bem, esses foram os corpos sutis. E algo que eu disse sobre eles é que eles estão em sintonia com as diferentes dimensões. E assim como essas dimensões coexistem no mesmo espaço-tempo, ou seja, estão todas no mesmo lugar, as dimensões mais elevadas não quebram somente as barreiras do espaço, elas quebram também as barreiras do tempo. Para elas, não existe fronteira entre passado, presente e futuro. Bem, o próximo elemento do sistema energético é o sistema de chakras. Nós ainda vamos estudar os chakras, porque hoje nós só faremos uma introdução, porque eles são elementos fundamentais do nosso sistema energético. E a análise dos chakras vai marcar uma enorme diferença quando fizermos uma leitura de aura. Os chakras são centros energéticos instalados no nosso corpo etérico, como eu disse agorinha. Os chakras absorvem, filtram e distribuem as energias que o nosso corpo necessita. Eles eliminam energias excessivas ou prejudiciais. Além disso, através da energia que flui pelos chakras, nós desenvolvemos aspectos da nossa autoconsciência. O funcionamento dos chakras é tão relevante que nós vamos dedicar um módulo inteirinho para estudar os 7 chakras principais e 21 chakras menores, embora tenhamos muito mais quantidade do que isso. Outros elementos importantes do nosso sistema energético são os nadis e os meridianos. Muitos estudiosos da anatomia sutil consideram os dois como sinônimos, porém Richard Gerber, autor do livro Medicina Vibracional, ele não concorda com isso. Para ele, os meridianos e os nadis são diferentes, e eu concordo com ele. Os meridianos fazem parte da medicina tradicional chinesa. Eles são canais através dos quais a energia flui dentro do nosso corpo. É uma energia especial chamada Qi ou Qi, que em chinês significa originalmente respiração, sopro ou vapor. É o princípio ativo que nos dá vida. Segundo a concepção chinesa da medicina, se a energia vital flui harmoniosamente, existe saúde. Se o fluxo da energia for bloqueado, surgem doenças. Então, o sistema de meridianos é uma rede complexa de fluxo interno de energia que conecta todas as partes do nosso corpo e inclui 12 meridianos principais e outros que são os secundários, tá certo? Mas os meridianos, eles não fazem parte de um estudo profundo aqui, não fazem parte do nosso curso. E os nadis?
Os nádios são formados por uma trama fina de matéria energética sutil. E ao contrário dos meridianos, os nádios não possuem uma contrapartida física. Os nádios representam uma rede extensa de fluxo de energia. E a função dos nádios é absorver o prana, eliminar toxinas e ativar a Kundalini. Alguns textos antigos, indianos e tibetanos, citam o número de 72 mil nádios. Outros escritos históricos falam de 350 mil nádios. Seja qual for a quantidade, a questão é que esses pontos, aqueles pontos onde os nádios se cruzam, são muito, muito importantes na nossa anatomia sutil. Por quê? Porque onde acontece o cruzamento deles, nós temos outras formações. Onde acontece o cruzamento de dois ou três nádios, exatamente ali se forma um ponto de acupuntura. E quando nós temos, pelo menos, o cruzamento de 7 nádios, se formam os chakras menores. E naqueles pontos onde acontece o cruzamento de 14 nádios, ali estão os chakras principais. Então, os nádios agem em conjunto com os chakras, estão interligados, tá certo? É também por isso que os nádios são tão importantes em uma leitura, porque se tiver algum bloqueio nos nádios, a energia não flui como deveria. Isso vai afetar os chakras, e os chakras também emanam na aura. Bem, para terminar a aula de hoje, vamos falar do último elemento do sistema energético, a aura. A aura é um elemento da nossa anatomia sutil com muitas interpretações diferentes, e nós vamos ver isso em um módulo específico sobre a aura. Por enquanto, vamos entender que a aura consiste na emanação de todos os elementos do nosso sistema energético. Dos corpos, né? Os sutis e o corpo físico, os nádios, os meridianos e os chakras. Se estivermos saudáveis e equilibrados, a nossa aura se apresenta ampliada, com cores harmoniosas e formando um campo energético de defesa que nos protege de energias nocivas. Caso contrário, estaremos suscetíveis a infecções, tanto físicas como energéticas. Bem, isso é tudo por hoje. A gente se vê na próxima aula. E eu peço desculpa porque realmente nesta aula tivemos muito barulho, mas eu interrompi várias vezes, mas foi impossível e eu precisava gravar hoje, tá bom? A gente se vê na próxima aula, espero que com menos barulho.